Quanto vale raiz de I? Pause o vídeo e tente resolver. Na matemática, um número complexo é um elemento de um sistema numérico que contém os números reais e um elemento específico denominado I, chamado de unidade imaginária, e que satisfaz a equação I elevado ao quadrado é igual a menos 1. Se extrairmos a raiz quadrada dos dois lados dessa expressão, chegaremos à conclusão que o I é igual à raiz quadrada de menos 1. Obviamente, I é um número que não pertence ao conjunto dos números reais, uma vez que não existe raiz quadrada real de números negativos. Um número complexo é um número que pode ser escrito na seguinte forma: o número complexo Z é igual a x mais yi, sendo x e y números reais e I denota a unidade imaginária. Um número complexo pode ser representado graficamente como um ponto no plano xy, em que a coordenada horizontal é igual à parte real x do número e a coordenada vertical é igual ao coeficiente y da parte imaginária. Então, raiz quadrada de I tem como resultado um número complexo. Podemos escrever que raiz de I vai ser x mais yi. Elevando ambos os lados ao quadrado, teremos que I vai ser igual a x mais yi elevado ao quadrado. Calculando o quadrado da soma que aparece à direita, fica o I vai ser o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2xy vezes i, mais o quadrado do segundo termo, y ao quadrado vezes i ao quadrado. Como i ao quadrado é igual a menos 1, a expressão se torna: o i vai ser x ao quadrado mais 2xy vezes i menos y ao quadrado. Nessa expressão, temos dois números complexos nos dois lados da igualdade. Se escrevermos esses números mostrando explicitamente as partes real e complexa, a expressão se torna 0 mais i, né? Esse número tem apenas a parte imaginária i, vai ser igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, os termos que não têm i, mais 2xy vezes i, o termo complexo. Para que os dois números complexos sejam iguais, as suas partes real e imaginária devem ser simultaneamente iguais. Comparando essas partes na expressão, temos um sistema com duas equações e duas incógnitas. Igualando as partes reais, x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser igual a zero. E igualando os coeficientes de i, né, a parte imaginária, o 2xy vai ter que ser igual a 1. Resolvendo a segunda equação para y, teremos que y vai ser 1 sobre 2x. Substituindo y por este valor na primeira equação do sistema, fica x ao quadrado menos 1 sobre 2x, que é o y, elevado ao quadrado, é igual a zero. Elevando ao quadrado aí, fica x ao quadrado menos 1 sobre 4x ao quadrado é igual a zero. Tirando o mínimo múltiplo comum aí, dá 4x ao quadrado. 4x ao quadrado dividido por 1 dá 4x ao quadrado, vezes x ao quadrado dá 4x elevado à quarta. Menos, e 4x ao quadrado dividido por 4x ao quadrado é 1, vezes 1 dá 1, é igual a zero. Obviamente que essa expressão não é válida para x igual a zero. E vai se anular quando a expressão do numerador se anular. Ou seja, quando 4x elevado à quarta menos 1 foi igual a zero. Passando o termo negativo para o outro lado, 4x à quarta é igual a 1. Então, x elevado à quarta é igual a 1 sobre 4. Extraindo a raiz de índice 4 dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz de índice 4 de 1 quarto. Então, dá mais ou menos, a raiz de 1 é 1, né? E a raiz quarta de 4 é 2 ao quadrado. Né? Então, no final vai ficar raiz quadrada de 2.
Para racionalizar essa expressão, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 2, de modo que a gente retire o radical do denominador. Multiplicando aí, vai ficar 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, temos duas soluções para o x, mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Para cada valor de x que encontramos, teremos um valor de y correspondente. Então, para x igual a raiz de 2 sobre 2, o y vai ser 1 sobre 2 vezes o x, que é raiz de 2 sobre 2. Aí a gente pode cancelar o 2, então dá 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, multiplicamos por raiz de 2 sobre raiz de 2, aí dá a raiz de 2 sobre 2. Para x igual a menos raiz de 2 sobre 2, o procedimento é semelhante, o y vai ser 1 sobre 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2, cancelamos o 2, aí dá menos 1 sobre raiz de 2, racionalizando, dá menos raiz de 2 sobre 2. Então as duas soluções são, o z' vai ser raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vezes i, a primeira solução, e o z duas linhas vai ser menos raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2 vezes i.